Valendo 3,3 milhões de reais, CSA e Internacional se enfrentarão nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil no estádio Rei Pelé. Veja nesse vídeo prováveis escalações, também um pouquinho da expectativa para o confronto e o que as equipes precisam fazer para avançar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar de Copa do Brasil. CSA e Internacional se enfrentarão nesta quinta-feira, dia 27 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil, né? O jogo da volta, já teve o jogo da ida no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, 2-1 para o Internacional de virada. E agora nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho, né, o que realmente está valendo esse confronto, o que o CSA precisa fazer para avançar, o que o Internacional precisa fazer para avançar, prováveis escalações também de um lado e de outro. Mas antes, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar um joinha aqui embaixo também, ativar o sino de notificações, porque isso ajuda demais no meu trabalho, no meu início de trabalho aqui no YouTube. Mas bora já começar a trazer informações, você já consegue acompanhar aqui a escalação, a provável escalação do CSA, né, do time da casa, mas antes trazer algumas pequenas informações. O jogo está valendo 3,3 milhões, é o jogo que vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é um jogo da terceira fase, jogo da volta, né? Como eu comentei agora há pouco, já teve o jogo da ida no Rio Grande do Sul, CSA conseguiu abrir o placar, mas terminou sofrendo a virada. Um jogo um tanto quanto surpreendente, né? O CSA teve um início de ano muito ruim, teve grandes reformulações no grupo para o jogo na Copa do Brasil e conseguiu até ter um bom desempenho, só que terminou sofrendo a virada, mas tiveram alguns pontos muito interessantes no CSA. CSA, que você já está acompanhando aí na tela, muito provavelmente deve repetir a escalação do jogo da ida, Dalberson no gol, lateral direita tendo a presença do Cedric, e aí vem Ednei e Foster na zaga, lateral esquerda tendo ali o Juan, Moisés Ribeiro e Bruno Matias no meio de campo, como os dois volantes, um pouco mais à frente, mas ainda no meio de campo, Thomas Bastos. E no ataque, a presença do Thiaguinho, muito provavelmente, né, o Robinho treinou, então muito provavelmente o Robinho também jogando, e o Talhari no comando do ataque do CSA. Trazendo um pouquinho de alguns pontos desse CSA, né? O Cedric é um jogador muito interessante, né, um cara que passou por graves problemas de lesão, algumas lesões, alguns meses, e aí vem conseguindo tem um bom desempenho, né? Um lateral que pode atuar tanto como um volante também, tem um poder de marcação interessante e consegue apoiar bem. Na lateral esquerda o Juan que fez parte da campanha do Mirassol de 2022, né? O acesso da Série C para a Série B, e agora está fazendo parte do CSA e conseguiu pegar a posição do Pará, né, que ainda vinha sendo um jogador de regular para bom nesse início de ano do CSA. CSA que dentro dessa linha defensiva, para o que vinha jogando no início do ano, é uma linha praticamente totalmente reformulada, né? O Foster, o Ednei e os laterais também. Meio de campo, Bruno Matias e o Moisés, eles são jogadores que ficam um pouco mais atrás, um pouco mais recuados. O Bruno Matias até tem um pouco mais de liberdade para avançar e vai precisar avançar nesse confronto. Thomas Bastos com muita experiência, e no ataque tem ali um pouco mais de mobilidade, né? Acho que o grande ponto desse CSA, o grande ponto ofensivo é velocidade pelos lados e mobilidade com o Talhari, né? O Talhari sendo utilizado como um 9, tendo muita mobilidade, e o Robinho de um lado, o Thiaguinho do outro, jogadores que têm muita velocidade. São pontos positivos desse CSA, né? Apesar de na definição muitas vezes serem jogadores que não conseguem definir tão bem. É um ponto nesse confronto, né? Um CSA que não consegue tecnicamente chegar a nível ou próximo do nível do Internacional. O Internacional que tecnicamente tem um nível muito acima. Só que no jogo da ida o CSA conseguiu compensar muito bem isso na questão da entrega, né? Na questão da intensidade no jogo e com um pouco mais de organização. O Bergantin conseguiu fazer com que o CSA funcionasse melhor do que vinha funcionando no Campeonato Alagoano, na Copa do Nordeste. Não precisava de muito, é verdade, mas ele conseguiu fazer. O Bergantin chegou durante essa temporada sob muita desconfiança, conseguiu ter um bom jogo aí contra o Internacional na ida. Pontos deficientes desse CSA, um CSA que tem muito problema para recompor, então a equipe vai, pela necessidade de buscar pelo menos um gol, a equipe do CSA tende a sair, e
o grande ponto é recompor. Ednei não consegue recompor tão bem, inclusive num dos gols do Internacional no jogo da ida, isso foi um problema bem evidente. Foster também, são jogadores que não conseguem, na verdade é o CSA como um todo que não tem ainda um mecanismo de recomposição tão bom assim. E isso pode fazer muita diferença pro Internacional. Mas são esses os pontos aí do CSA. E para falar, só complementando a questão do CSA precisa de um gol para levar para os pênaltis ou 2 de diferença para passar para as oitavas de forma direta nos 90 minutos. Olhando agora, deixa eu mudar aqui para o Internacional. Internacional na tela, Kehler no gol, e aí o Internacional que deve manter uma base do jogo contra o Flamengo. Eu coloquei algumas opções aí de jogadores que entraram e entraram muito bem, mas a base deve ser a que jogou contra o Flamengo. Com o Kehler no gol, com o Igor Gomes, que foi muito bem contra o Flamengo, né? Um jogador, um defensor, funciona como um zagueiro, funciona como um lateral direito, e como lateral direito ele foi muito bem como o Flamengo. E aí o Vitão e o Mercado na zaga, lateral esquerda com o René, meio de campo a presença do Campanharo, presença também do Johnny, Campanharo um pouco mais defensivo, Johnny avançando um pouco mais, pisando na área inclusive. Alan Patrick é o principal nome desse Internacional, que tem mais qualidade técnica, a principal liderança técnica desse grupo do Internacional, muito no corredor central, né? O Alan Patrick muito nessa parte, nessa faixa do corredor central mesmo, inclusive contra o Flamengo ele participou dos 2 gols do Internacional, não deu assistência, mas ele deu passe para as 2 assistências. O principal jogador do Internacional. O ataque, o Wanderson pelo lado esquerdo, muita velocidade, muito drible, 1 contra 1, deve incomodar muito o Cedric, e os outros 2 homens de frente, Pedro Henrique e Alemão. Essa escalação que eu passei agora foi a do jogo inicial contra o Flamengo. Jogadores que entraram muito bem, um deles, o Maurício, né? Maurício entrou e resolveu no lugar do Pedro Henrique, e o Luiz Adriano entrou, mas não participou tanto assim, mas a atuação do Alemão foi muito abaixo no jogo contra o Flamengo, e aí pode, na minha visão, terem essas 2 alterações no Internacional, né? A presença do Luiz Adriano, a presença principalmente do Maurício, mas tá aí, a provável escalação do Internacional que, repito, e complementando na verdade, né? Eu falei sobre a questão do Igor Gomes, que apoia muito pelo lado direito. O Internacional tem muitas vezes uma saída de 3 jogadores, né? Sai ali, ou deixa o René ao lado do Mercado e Vitão, ou deixa o Igor Gomes ao lado do Vitão e do Mercado para liberar um dos 2 laterais. E aí consegue, no jogo contra o Flamengo, conseguiu ter muito poder pelo corredor direito por conta desse apoio do Igor Gomes, né? Mas um pouquinho das informações aí do Internacional, do CSA, Internacional que pode empatar, né, e já tem a classificação por conta da vitória no jogo da ida. Uma derrota simples, uma derrota por 1 gol de diferença leva o confronto para os pênaltis. Aí um pouquinho da vida do Internacional nessa terceira fase da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer no estádio Rei Pelé nessa quinta-feira, dia 27 de abril. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você espera, qual é o seu palpite para o confronto, deixando um pouco da minha expectativa. É claro, é um Internacional que tecnicamente é muito acima, mas 1 gol de diferença deixa o confronto aberto, né? O CSA conseguiu ter apenas uma desvantagem de 1 gol, que era um tanto quanto uma dúvida, na verdade, né? O CSA que foi para o Rio Grande do Sul depois de um longo período sem jogar e tinha muita dúvida como o CSA iria para aquele confronto. E o CSA conseguiu ter um bom jogo. Nesse jogo da volta, tenho expectativa também que o CSA consiga tenha um bom jogo. Não sei se vai ser o suficiente para ganhar, né? Mesmo que com uma vitória simples. Tecnicamente, o CSA é um grupo que peca demais, é um grupo que é muito mais frágil pelo poder de investimento, que agora é um CSA que está na Série C, CSA que vem praticamente todo reformulado depois do estadual, mas a expectativa é de um confronto um tanto quanto equilibrado, né? Pela necessidade do CSA, pela entrega e o ambiente que o CSA vai ter. Muito provavelmente o estádio Rei Pelé deve estar lotado para esse confronto contra o Internacional. Novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.